Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica, começando aqui pela temática dos hidrocarbonetos. Bom, os hidrocarbonetos nada mais são do que substâncias, moléculas, cujos átomos são compostos apenas por carbono e hidrogênio. Então, lembrando lá, o carbono é da família 4A, tetravalente, isso significa que ele pode fazer até 4 ligações. Então, todos os hidrocarbonetos, a gente vai ver um pouquinho sobre quais são os tipos de hidrocarbonetos, mas todos eles envolvem moléculas cujos átomos são somente carbono e hidrogênio. Bom, como é que esses hidrocarbonetos se subdividem, né? A gente está vendo aí esse fluxograma. Então, esses hidrocarbonetos, por isso que o nome é hidro, de hidrogênio, carbo, de carbono, tá? Eles podem ter cadeia aberta e cadeia fechada. Nas cadeias abertas, eles podem ser do tipo alcano, alceno, alcino e alcadienos. A gente vai ver como são cada um deles. Nas cadeias fechadas, a gente tem as aromáticas e as não aromáticas, tá? As não aromáticas, elas podem ser ciclanos e ciclenos, não tem como ter ciclino, a gente vai ver por que também logo adiante. E as aromáticas, elas são fechadas, porém elas têm uma configuração específica, né? Diferente das não aromáticas, que são as duplas conjugadas em ciclos de 6 carbonos, né? Formando aí um hexágono. A gente vai ver logo a seguir. Então, é basicamente isso, essa subdivisão. Hidrocarbonetos que tem cadeia aberta e cadeia fechada. Nas cadeias fechadas, elas podem ser aromática e não aromática, ok? E da onde que vêm esses hidrocarbonetos, né? Como eles são obtidos? A fonte principal de obtenção de hidrocarbonetos é através da destilação do petróleo. Então, já viram lá, né, vídeos de petróleo, aquele líquido geralmente mais escurecido. Mas essa coloração depende muito de onde é extraído o petróleo, né? Se a gente pegar mais próximo à linha do Equador, por exemplo, que é onde tem maior incidência solar, vocês vão perceber que a qualidade do petróleo é melhor, justamente porque o petróleo nada mais é do que resultado da decomposição orgânica, geralmente tanto do mar quanto de terras onshore ou offshore, né? E o que é essa destilação fracionada do petróleo? Nada mais é do que uma técnica de separação de misturas. O petróleo é uma mistura homogênea de substâncias, e aí essa mistura, ela é separada, seus componentes são separados através da destilação. A destilação usa como princípio ponto de ebulição. Então, são vários líquidos que estão misturados, mas cada um desses líquidos tem um ponto de ebulição específico. Então, o que é o ponto de ebulição? É quando eu vou ferver a água, por exemplo, né? A água ferve a 100 graus Celsius, quando a gente está na linha do mar, que é um ATM. Então, no caso das substâncias que estão compondo o petróleo, como eles têm composições diferentes, eles vão ter pontos de ebulição diferentes, é por isso que eu consigo separar quando eu aqueço essa mistura. Aquele que precisa de menos calor vai sair primeiro e assim sucessivamente saem os demais, tá ok? Esse gráfico aqui mostra exatamente o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal e saturada, só para a gente comparar. Ah, professora, eu não sei ainda o que é normal e saturada. Vamos só entender por enquanto que a gente está pegando o mesmo tipo de hidrocarboneto, com as mesmas características e mudando apenas o número de carbonos na molécula, tá? Então, eu tenho metano, etano, propano, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos e assim sucessivamente. E olha o que o acréscimo de átomos de carbono influencia no ponto de ebulição dessas substâncias. Repare que aqui embaixo, nesse gráfico,
a gente tem número de carbonos na molécula. Então, quanto mais eu vou para a direita, quanto maior o número de carbono, o que acontece com o ponto de ebulição? Vai subindo. Isso significa o quê? O que é o ponto de ebulição? Não é a temperatura na qual eu consigo fazer uma substância passar do estado líquido para o estado de vapor. No estado de vapor, as moléculas não estão um pouco mais separadas do que no líquido, então eu preciso afastar, eu preciso de força para afastar essas moléculas. Então, quanto mais carbono eu tiver, né, mais força, mais energia, mais temperatura eu preciso para passar ela de um estado físico para outro, ok? Bom, aqui a gente tem, então, umas frações típicas do petróleo e qual a temperatura de ebulição dessas frações, né? Então, reparem que essa temperatura de ebulição, na segunda coluna, ela é função da quantidade de átomos de carbono presente aí na molécula, que está aí na terceira coluna. Então, entre 1 e 2 carbonos, metano, etano, eles são gases, né? Gases residuais. 3, 4 carbono, propano, butano, também são gases liquefeitos de petróleo, que é o famoso gás de cozinha que a gente usa aqui, em torno aí de até 40 graus Celsius, ou seja, numa temperatura como a de Cuiabá, no dia de hoje, com 41 graus, ele é gasoso, né? A gente tem a fração da gasolina, que varia aí entre 5 e 10 átomos de carbono. Então, a temperatura de ebulição está aí numa faixa entre 40 e 175. E aí, conforme eu vou aumentando o número de carbono, pessoal, vocês vão lá acompanhando. 11 a 12 na fração de querosene, 13 a 17 na fração de gasóleo leve. O que acontece com a temperatura de ebulição? Também vai aumentando, né? Se a gente pegar lá, ó, lubrificantes de 26 a 38 átomos de carbono numa única molécula. Então, a gente tem temperatura de ebulição elevada, entre 400 e 510 graus Celsius, tá? É o famoso asfalto, o piche que usa para fazer, né, as pavimentações. Então, o que é importante saber daqui é que quanto maior o número de carbono, maior vai ser a temperatura de ebulição, mais energia ele vai precisar para passar do estado líquido para o estado gasoso, ok? Bom, os nomes desses hidrocarbonetos vão variar de acordo com os tipos de ligações e com o tipo de cadeia desse hidrocarboneto. Tipo de ligação, pessoal, em hidrocarboneto pode ser basicamente 3, tá? Quando o meu carbono faz só ligação simples, ou seja, já que ele faz 4 ligações, ele se liga a 4 outros elementos. E aí eu chamo de uma ligação simples, indicando pela nomenclatura AN, ou seja, é um alcano. Se eu perguntar assim, qual é o menor alcano possível, então, né? O menor hidrocarboneto do tipo alcano é o metano, onde eu tenho um único carbono e esse carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. E no alceno, como é que é, professora? Esse "en" da palavra alceno indica que eu tenho uma ligação dupla. Ou seja, agora eu tenho o meu carbono fazendo 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ele se liga, então, a 3 outros elementos, e agora não mais 4, ok? E quando eu tenho a ligação de alcino, esse "in" indica que a minha ligação no hidrocarboneto é uma ligação tripla. E aí eu tenho meu carbono fazendo uma ligação tripla com outro elemento e outra ligação simples com outro elemento. Ou seja, ele faz conexão com 2 outros átomos, ok? Os alcadienos, repare na palavra di-en. En é quando eu tenho ligação dupla. Di é prefixo de 2 vezes. Então, toda vez que eu tiver num composto químico
do tipo hidrocarboneto, duas ligações duplas, eu vou chamar de alcadieno, ok? Isso para cadeias abertas. E para cadeia fechada, cadeia cíclica, eu vou ter um ciclano, onde eu tenho carbonos dessa cadeia fechada, desse ciclo, fazendo apenas ligações simples. E no cicleno, prefixo "en", lembra o que significa? Dupla ligação, indicando então que o meu ciclo vai ter uma dupla ligação. Vamos ver como é que são essas moléculas. Exemplos. Aqui, nessa primeira linha aqui, a gente tem alcanos ou parafinas. Quais são as características dos alcanos ou parafinas? Cadeia aberta formada, então, só por ligações simples. E por que é parafina? Vamos pensar aqui, ó. Conforme eu aumento o número de carbono num hidrocarboneto do tipo alcano, ele sendo linear, não ramificado, fica mais fácil de compactar, pessoal. E aí, essa compactação faz com que ele tenha a característica de ser sólido, quando tem essas cadeias lineares compridas, que é a parafina da vela, né? Por isso que ela é sólida, a temperatura ambiente. Já os alcanos menores ou os ramificados, eles têm uma certa dificuldade de se compactarem. Então, eles são mais gasosos, como a gente viu, né? Se for 1, 2 carbonos, 3, 4, e um pouquinho acima disso são líquidos, tá? Então, ó, reparem que para alcano a gente tem esse exemplo aqui, o primeiro exemplo, com 4 carbonos lineares, onde eu chamo de butano, nós vamos aprender a dar o nome daqui a pouquinho. Mas eu também posso ter aqui embaixo, repare que eu tenho só ligação simples dos alcanos, mas ao mesmo tempo esses carbonos têm ramificações. Independente se ele é linear ou ramificado, todos são alcanos, porque tem apenas ligações simples, né? Como é que eu represento? Qual é a fórmula geral? Ao invés de eu ficar contando quantos carbonos e quantos hidrogênios tem na molécula, eu posso aplicar uma fórmula geral para cada um desses subgrupos. No caso dos alcanos, a gente tem CN, H2N mais 2. O que isso significa? Se eu pegar esse primeiro aqui, ó, que é o butano, a gente tem H3C, CH2, CH2, CH3. Quantos carbonos tem aqui? 4. Quantos hidrogênios tem aqui? 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, mais 3, 10, ok? Vamos aplicar na fórmula? Quantos carbonos tem? Tem 4. Então, N igual a 4. Hidrogênio. Hidrogênio, eu vou fazer a continha. 2 vezes N. Quem é N? 4. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Ah, professor, mas dá mais trabalho assim. Tá bom, só que quando você pegar um hidrocarboneto de 38 carbonos, você vai querer ficar contando hidrogênio? Aí é mais fácil aplicar a fórmula, né? Vamos para alcenos agora. Ó. Os alcenos de cadeia aberta, eles vão possuir uma ligação dupla. Então, reparem que diferente dos de cima, que são alcanos, agora eu tenho uma dupla ligação entre esses carbonos. Então, toda vez que eu tiver uma dupla ligação, uma molécula que só tiver átomos de hidrogênio e carbono, ele vai ser um alceno. Só que, ao colocar a dupla ligação aqui, ó, é como se eu tirasse 2 átomos de hidrogênio do alcano. E é por isso que na fórmula geral, esse mais 2 aqui do alcano some. Então, ele fica CnH2n. Nesse primeiro aqui, ó, onde eu tenho buteno, eu tenho aqui 4 carbonos, porém eu tenho quantos hidrogênios? 2, mais 1, 3, mais 2, 5, mais 3, 8. Vamos aplicar na fórmula. Carbono, 4, hidrogênio, 2N. Quem é N? 4. 2 vezes 4, 8. Então, repare que agora é como se eu tirasse 2 hidrogênios aqui do alcano, ok? Quando a gente for estudar
síntese orgânica, como é que eu produzo o alceno, a gente vai ver que pode ser que aconteça exatamente isso, retirar 2 hidrogênios de um alcano para formar um alceno. E os alcinos de cadeia aberta, eles vão ter uma ligação tripla. Então, independente da posição, tá, pessoal? E aí, se eu variar a posição, lógico que eu também estou variando o composto. Não é o mesmo composto, a não ser que eu tenha uma simetria, esteja só mexendo na molécula nesse sentido, tá? Os meus alcinos, eles vão ter qual fórmula geral, então? CnH2n menos 2, porque agora eu tenho uma tripla ligação. Então, é como se eu tivesse uma simples, mas as outras duas eu tirei como se fosse um hidrogênio de cada ponta. Então, aqui nessa segunda ligação eu tirei 2 hidrogênios e aqui eu tirei mais 2 hidrogênios. Por isso que aqui, ó, agora eu coloco menos 2, tá? Porque do alcano para o alceno eu já tirei 2. E do alcano para o alcino eu tiro 4. Então, eu já tirei 2 do alceno, vou tirar mais 2 ainda, ok? Bom, com relação aos alcadienos, que são cadeia aberta com 2 duplas ligações, essas duplas ligações elas podem ser sequenciadas ou elas podem ser alternadas, tá? A gente vai ver que existe uma característica comum de ressonância quando essas duplas estão intercaladas. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. O elétron, ele fica transitando, ele fica ressonando na cadeia. E da mesma forma que os alcinos, a gente tem a fórmula geral dos alcadienos, CnH2n-2. Os ciclanos, que são os ciclos com ligações todas saturadas, ligações simples, né? A gente também tem fórmula CnH2n. Os ciclenos, cadeia fechada, porém agora com uma dupla ligação. A gente vai ter CnH2n-2 e os aromáticos que tem essa configuração, mas na verdade são hexagonais, como esse cicleno aqui de cima, porém mais 2 duplas, tá? Nesse ciclo aqui, ele é representado assim, para ficar mais fácil de desenhar, mas na verdade ele tem 3 duplas ligações conjugadas nesse anel, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre noções de nomenclatura da IUPAC, que é a International Unity of Pure and Applied Chemistry, uma instituição específica para a química que define uma padronização global, né, de toda a química. E essa nomenclatura desses compostos orgânicos, elas não só seguem essa regra, mas ela segue regras de português. Então, eu costumo falar que quem sabe um pouco de português vai se dar bem com a química, porque preconiza o uso de prefixo, infixo e sufixo. Vamos saber mais sobre isso no próximo vídeo.